Olá, tudo bem? Hoje nós estamos retomando as atividades aqui do canal. Preparei para vocês uma aula de história com alguns elementos de geografia, pois hoje vamos utilizar o Google Earth, né, um aplicativo de navegação, de exploração, para poder explicar os contextos das invasões holandesas e como elas culminaram na Batalha do Monte das Tabocas, um fato histórico importante que aconteceu em Vitória de Santo Antão. Vamos começar? Então, as invasões holandesas tinham como objetivo montar uma colônia açucareira no nordeste do Brasil, porque os Países Baixos, ou seja, os holandeses, eles tinham como objetivo dominar a cana-de-açúcar, a produção, né, desse recurso, porque era o que mais gerava riqueza naquela época para os países. E também por conta da exclusão dos Países Baixos da união entre Portugal e Espanha. Eles ficaram de fora dos acordos que existiam naquela época. Então eles ficaram revoltados e com isso queriam expandir o poder deles, o domínio deles para outras terras. E com isso, consequentemente, né, gerar mais riqueza, mais recursos para os Países Baixos. Então tudo começou no ano de 1621, quando foi criada a Companhia das Índias Ocidentais, que era uma empresa que tinha como objetivo fundar uma colônia holandesa na América para poder controlar os produtores de açúcar, tá? Então eles vieram ao Brasil e, primeiramente, atacaram Salvador no ano de 1624. Foi quando aconteceu o primeiro grande ataque ao nordeste do Brasil. Os holandeses eles tentaram conquistar o interior da Bahia, mas não tiveram sucesso e foram expulsos um ano depois. Tá? Eles não conseguiram avançar para o interior do país. Anos mais tarde, já em 1630, os holandeses se prepararam, se planejaram, né, e com uma armada de 7.000 homens atacaram Recife e Olinda. E aí sim eles tiveram êxito, sucesso em suas ações. Eles conseguiram com facilidade dominar a região. E novamente, os alvos eram quem? Os engenhos de cana-de-açúcar. Estão vendo? A região, né, que os holandeses conseguiram dominar, certo? E eles expandiram. Com o tempo, né, foram expandindo seu domínio pelo nordeste do Brasil e no ano de 1637 a administração colonial holandesa foi entregue a João Maurício de Nassau. E ele conseguiu fazer grandes avanços no Nordeste, em construções, né? Ele fez várias mudanças em Recife e Olinda. Vamos continuar com a nossa viagem. Porém, no ano de 1645, com o fim da União Ibérica, a União Ibérica, para quem não lembra, era a união, né, entre Portugal e Espanha. Então, com o fim dessa união, os portugueses eles começaram a retomar o território invadido pelos holandeses. E esse período, esse início desse período ficou conhecido como Guerras Brasílicas. Aí agora que vem a principal parte da nossa história. Quando foi e onde foi que começou, não é, a batalha dos portugueses para poder recuperar o território invadido? Começou justamente em Vitória de Santo Antão, lá no Monte das Tabocas, que vamos ver agora. Certo? Nesse mesmo ano, aconteceu o primeiro embate da insurreição pernambucana, que tinha como objetivo recuperar o território perdido, o território ocupado. Essa batalha foi um marco na história da região e do Brasil, e ela aconteceu na zona rural de Vitória, Santo Antão, um local chamado Monte das Tabocas. E esse local recebeu esse nome por conter em suas encostas um imenso tabocal, que na verdade são, olha aí na imagem, os bambus, tá? Naquele mesmo ano, João Fernandes Vieira ele foi aclamado
como governador da Liberdade pela resistência pernambucana. E ele estava sendo perseguido por conta disso pelos holandeses. Então ele constantemente mudava de endereço, fugia, e até que nesse ano 1645 ele conseguiu abrigo no Monte das Tabocas. E lá ele teve vários aliados, não é? Como o sargento-mor Dias Cardoso, que ele era experiente em emboscadas e traçou um plano perfeito para poder, né, atrair o inimigo, os holandeses, e poder enfrentá-lo de uma vez por todas. E eles conseguiram formar tropas, né, um pequeno exército formado por soldados e nativos, que ajudaram a formar uma pequena força de enfrentamento com 1.050 homens. Porém, eles eram pouco preparados para a época e tinham poucas armas, o que dificultava a batalha, porque os holandeses eles eram bem mais estruturados, bem mais preparados. Até que na manhã de 3 de agosto de 1645, as tropas holandesas foram avistadas beirando, por esse percurso aqui, está em destaque no mapa, as margens do rio Tapacurá. Observem na imagem, as tropas holandesas, né, se aproximando do Monte das Tabocas. E nesse momento, Fernandes Vieira teria dito: a sorte da nossa causa depende deste primeiro combate. A causa era o quê? A libertação de Pernambuco. Então, a batalha, com isso, nesse momento, começou a 1h da tarde daquele dia de 3 de agosto. E qual foi a estratégia de combate utilizada para combater as tropas holandesas? Deixa eu carregar a imagem mais uma vez para vocês verem. Eles se escondiam no tabocal e iam atraindo o inimigo para dentro, né, daquela vegetação, até que eles conseguiram, né, encurralar a tropa no alto do monte e derrotar de uma vez os flamengos, no caso. Então essa foi uma estratégia utilizada na época, né? E eles partiram com a derrota ao anoitecer. Mesmo em maior número, com mais preparo, com mais armas, eles perderam, né, a Batalha do Monte das Tabocas. E agora eu quero mostrar a vocês, por imagem, como está hoje em dia. E aqui, logo na entrada do Monte das Tabocas, do acesso, ao lado direito, nós temos o bambu, né, o tabocal, que na época foi utilizado, né, como uma estratégia de esconderijo, né, de emboscada, para poder surpreender o inimigo. E aqui ao centro, no alto do monte, nós temos algumas coisas bem interessantes para poder observar. Temos, hoje em dia, temos uma escola municipal. Estão vendo? Temos ao centro o cruzeiro. E mais atrás tem a capela que foi erguida em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Tá? Temos ainda algumas construções e várias placas com algumas mensagens, algumas frases, né, algumas citações sobre esse evento. E aqui, queria chamar a atenção logo para a entrada, tem assim: esse é o Monte das Tabocas. Deixa eu carregar mais a página. Esse é o Monte das Tabocas. A independência do Brasil começou aqui. Então é por isso, né, que estudar, que lembrar dessa batalha é tão importante, porque foi em Tabocas que o sentimento nativista, o sentimento de amor à pátria começou. Uma narrativa, né, uma tradição que conta sobre a aparição de Nossa Senhora com o menino Jesus e Santo Antão. Dizem, né, relatos da época, que esses santos apareceram
para os soldados luso-brasileiros e os ajudaram a enfrentar e a derrotar o inimigo. Porém, essa capela só foi erguida 300 anos depois, no ano de 1945, para poder pagar a promessa de Fernandes Vieira. Outro fato interessante dá pelo fato do nome da cidade, né? Vitória de Santo Antão recebe esse nome primeiramente por conta da homenagem à vitória, ao êxito que tivemos na Batalha das Tapocas. E Santo Antão é o padroeiro da cidade. Vemos aqui a imagem da matriz. E eu queria terminar o vídeo de hoje tratando disso, falando disso daqui, desse ponto importante, porque Tabocas, o Monte das Tabocas é um marco histórico, porque sem essa batalha não teríamos os acontecimentos de Guararapes, da insurreição pernambucana, da retomada da libertação de Pernambuco. Então, viva Tabocas, viva a Vitória de Santo Antão. Tá? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui abaixo e comenta se ficou alguma dúvida em relação à história da Batalha das Tapocas, certo? Então, obrigado por terem assistido ao vídeo e até a próxima.